Essa aula, pessoal, é de extrema importância, pois ela revela como que o Python é poderoso em suas estruturas de dados mais básicas. Iremos entender como que ele implementa listas e como que a gente pode trabalhar com elas através da ideia de vetores. Tá? O Python é bem evoluído. Inclusive, você já deve estar olhando aí na tela que existe um MOI perdido aqui no meio do número de valores inteiros. Isso é porque ele permite que você coloque múltiplos tipos no mesmo segmento. Mas isso aí a gente vai discutir logo a seguir. Primeiro, o que é um vetor e qual é a matriz? Né? Esse é o fundamento básico, né, de quem quer programar. Um vetor é uma unidade unidirecional, ou seja, apenas em uma dimensão, que contém múltiplos valores. É o que apresenta a linha 2 aqui do exemplo. Então, tem o valor 1, 2, 6, 4, 8 e 6, né, impostos entre colchetes, né? E esses colchetes delimitam, né, o conjunto, né, de dados para o meu vetor. E ele é, né, atribuído a V. Então, V recebe, no caso, esse vetor, né, que tem exatos 6 elementos. E cada elemento desse, para que eu possa acessá-los, recuperar esses dados, eu tenho que acessar através do seu índice, que é colocado automaticamente no vetor, sendo este único, tá? Então, por exemplo, se eu quiser acessar o índice 3 do vetor, ele vai me retornar o valor 4, correto? Então, daremos play e aqui está, né, 4. Bom, uma aplicação dos vetores, os vetores mudaram tudo na informática, né? Você pode ter um conjunto de dados, por exemplo, V poderia ser valores de passagem de ônibus, por exemplo. A gente poderia ter esse exemplo, né? O conjunto de passagem de cada índice é de uma cidade da qual a rodoviária que você está estipula para a próxima cidade, por exemplo, tá? Mas aí, às vezes, você precisa de certa relação, né, de identificação. Você precisa de dados multidimensionais, que tem mais de uma dimensão, né, que faz relação em formato de grid ou N outras formas. Mas uma matriz, então, quando eu digo que ela é multidimensional, é porque agora a gente tem linhas e colunas, né? Você pode considerar, por exemplo, a nível de exemplo, uma tabela, né? Você tem lá a coluna de nomes, a coluna de preço, a coluna de descrição. Então, você pode usar a matriz para algo desse tipo, por exemplo. Então, como que eu acesso o dado à matriz? A nível de exemplo, aqui nesses dois prints eu estou acessando a linha 1. Então, sempre, pessoal, o índice computacionalmente começa do zero, tanto para a matriz, tanto para vetores, né? Então, eu quero acessar o item na linha 1, então sempre nessa ordem, então linha 1 aqui, né? Na coluna 3, então 0, 1, 2, 3, me daria o valor 9. Aqui a linha 2, né? O item do índice 2, 0, 1, 2, seria a palavrinha oi. Dando play, temos lá o valor 9 e o valor oi. Claro que o uso, né, de vetores e matrizes, ele já nos dá um poder enorme de fazer diversos tipos de programa. Porém, para facilitar ainda mais, o Python ele adota funções proprietárias dele e alguns tipos de mecanismos, né, para você conseguir fazer fatiamentos das sequências, tá? Então, a nível de especificação para você, como que se dá esse fatiamento, a gente vai usar o nosso vetor e vamos fazer essa série de fatiamentos. Aqui fica mais fácil de explicar porque mostra os resultados. Então veja esse tipo de fatiamento que eu boto só os 2 pontos, é a mesma coisa que eu mandasse imprimir o vetor, ele traz todos os itens, né, existentes do vetor. Agora, se eu coloco 2 pontos e um número, esse número, pessoal, ele é o número de elemento, tá? Então, não é o índice. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero que ele vai do início, então não botei nenhum valor, 2 pontos, 4. E pega os 4 itens a partir do início. Então, ele pegou o 1, o 2, o 6 e o 4, como você pode perceber.
Agora, olha esse fatiamento. Eu pego do segundo elemento até o final. Então, ele pula, né? Ó, 1, 2, pulou 1, 2 e pego 6, 4, 8 e 6, né? E vejo o fatiamento que eu pego seccionado, né? Uma segmentação do próprio segmento. Então, eu peço a ele para do elemento 2 ao 4, espaço segmentado entre 2 e 4. Então, você conta aqui 1, 2, então eu pulo, vou pegar o 6, o 4, então ele quer até do elemento 4 no máximo. Então, eu cheguei ao quarto elemento, 1, 2, 3, 4, ele corta o 8 e 6. Então, eu tiro 1, 2, tiro o 8 e 6, pego só o elemento entre, né, esses camaradas aí do vetor. Então, essa forma de segmentação, você já deve estar pensando, né, como que a informática deve utilizar isso de maneira abrupta, né? Então você já deve pensar naquelas listas de compra, carrinho de compras, que você pega só itens do mesmo tipo. Como é que eu faço essa separação? Então, é algo a se pensar como que essa ideia de fatiamento do Python torna essas tarefas fáceis e simples de serem feitas, né? Então, vamos ver as funções nativas para segmentos, né? Listas, né? Eu falo segmentos, pessoal. Estou falando de vetores que também são listas e tudo mais. Então, eu falo de um segmento, um conjunto de dados, tá? Essa é a mania. Então, funções úteis e nativas para vetores. Veja bem, eu vou abrir aqui o nosso console que eu já executei. Então, existe a função len, essa função são nativas, você não precisa importar nada, elas já funcionam, já estão lá. A função len, ela calcula o número de elementos dentro de um segmento, e aqui eu fiz propositalmente da nossa matriz. E você vai achar estranho que ele trouxe o valor 3, isso é porque tem 3 linhas. Para que eu saiba o número de elementos internos, né, eu preciso enumerar esses elementos, por exemplo, para tornar fácil. Não precisaria enumerar, tá? Mas eu fiz isso aqui para tornar mais fácil. Até porque eu já apresentei o enumerate para vocês. Ele vai criar um índice, né, para cada linha. E eu pego cada linha e vejo o número de elementos ali dentro, tá? Luiz, a matriz sempre vai ter o mesmo número de elementos para cada linha? Bom, em Python você pode surpreender. Faça o teste. Enfim, aqui, né, você sabe que cada linha tem 5 elementos. Então o total de elementos seria a soma, né, do elemento de cada linha. Então eu coloquei isso aqui justamente para você ver e entender que é o número de elementos, né, superior. Ele não lê internamente. Para isso aí você tem que fazer um for, no caso, né, que é o que é feito. Bom, outras funções úteis, né, é quando você quer o valor mínimo, né, dentro de um vetor. Se fosse um vetor de valores, né, e tudo mais. Então veja como é que ele faz isso, ó. Simplesmente usando a função min, passando o vetor, ele já sabe que o menor valor, a gente já viu, né, é o valor 1, correto? O maior valor, a gente já sabe que é o valor 8. A função sorted, o que ela faz? Já deve ter percebido, ela ordena o nosso vetor. O nosso vetor estava desordenado, né? Estava 1, 2, 6, então 4 antes do 2. Ele faz exatamente isso, ele ordena o vetor para nós. Enquanto que a função reversed faz o que? Bom, eu coloquei aqui primeiro a impressão para você ver que para você conseguir, ele vai trazer um reverse iterator, né, o tipo de objeto. E esse objeto não tem uma função de impressão de nome pré-feita. Você vai descobrir isso como é que é lá em PO, quando a gente falar, né, sobre a função str, né? Então, para que ele imprima, eu tenho que fazer o que? Eu pego cada elemento que veio desse conjunto reversed, cada elemento, então eu pego 1, o 2, o 3, eu faço logo abaixo e imprimo aqui para você ver, né, que ele fez exatamente o que? Ele pegou o vetor, né, nosso vetor V, e reverteu de trás para frente. Então olha o nosso vetor original, 1, 2, 6, 4, 8, 6. Aí ficou o que? 6, 8, 4, né? 6, 2, 1, né? Forma reversa, tá? É aquela velha opção que você vê em muitos sites, por exemplo, eu quero na ordem crescente ou ordem decrescente, né? Então você já viu aí que é muito simples fazer isso aqui no Python.
Outra função especial é quando a gente precisa gerar valores. A função range, né? Aqui é o funcionamento dela em 4 formas. Na verdade, ela me enganou aqui, que eu achei que ela ia imprimir pra gente, né? E na verdade ela não imprimiu. O que acontece? Essa primeira forma, muito fácil de alterar aqui para vocês. Essa primeira forma, ela vai gerar um range, né, de 4 itens. Então, o que acontece? O que vai acontecer é que vai gerar 0, 1, 2 e 3, né? Ele vai gerar 4 dígitos inteiros e vai devolver uma lista desses itens. Então, quando você precisa gerar valores, o range é justamente isso que ele faz. Ele gera um conjunto de valores, né, baseado em algumas regras. Então, aqui eu estou mostrando para você diversas implementações que ele tem. É só a gente fazer aqui rapidamente que ele vai trazer para nós. Engraçado que aqui ele não está aceitando imprimir para mim. Eu vou ter que fazer um for para poder fazer isso, pessoal, né? Mas a nível de exemplo eu vou fazer para vocês. Bom, aqui você vê então que o range, ó, a primeira vez que eu chamei o range 1 aqui, se eu passar um valor, ele vai gerar aquele número, né, aquela quantidade de números inteiros. Então gerou 0, 1, 2 e 3. Agora eu posso ter o range de diversas formas. Por exemplo, eu posso pedir ele para gerar um intervalo de valores, de 4 a 12. Olha só, ele vai gerar, né, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Então até antes do 12, né? O 12 não incluiu na série, né? Mas é a mesma ideia, sempre é n-1, né? Igual você viu aqui. Ok, agora essa terceira forma é interessante. Eu pedi que ele fizesse de 5 a 100, né? Sendo que 100 está fora da série, e que contar de 5 em 5. Então ele fez, ó, de 5 em 5 o número de valores. Então se eu botar aqui o 3, por exemplo, só para a gente ver, eu vou ter lá, ó, 5, 8, 11, a partir de 5, né? Então essa é uma forma interessantíssima de gerar valores também. Agora a gente tem um conjunto de uma estrutura, né, de dados, que são os dicionários. Os dicionários, por sua vez, eles são muito, muito interessantes, cara. Porque eles são fáceis de ser convertidos em mensagem JSON, eles são fáceis de ser manipulados nas classes, de serem alterados, modificados dinamicamente. Os dicionários são muito interessantes mesmo na linguagem Python, muito utilizados. Os dicionários, eles conseguem agregar um conjunto de dados de tipos diferentes. Então veja nesse exemplo lá, eu criei um dicionário que tem o registro de um animal, né, de uma clínica veterinária. Então eu falo o tipo de animal, a raça, a idade, e as vacinas, tem uma lista de vacinas. Então olha só, eu uso uma lista, eu uso inteira, eu uso uma string, como que é legal. Mas como é que funciona então? Geralmente para declarar um dicionário, o que eu faço? Eu abro, né, as chaves, né? Então, o que está entre as chaves é o conteúdo do meu dicionário. Então, o conteúdo geralmente tem uma chave, que é, no caso, chave aqui no sentido de ter um identificador, tá? Esse identificador, né, e o seu valor do identificador são separados por 2 pontos. Então, identificador tipo, valor, cachorro. E o número e os vários elementos são separados por vírgula. Então, esse é um elemento, esse é outro elemento, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, vacinas, né? O identificador vacinas, né, tem o valor, porque uma lista, né, de vacinas. Olha que legal. Então aqui eu imprimo para você, né, o A. Então ele vai imprimir o que? Trazendo tudo, né? Tipo, cachorro, raça, pastor, idade, 2 anos, vamos dizer. Vacinas, AV8, as giardias e o V10, antirrábico. Bom, então é um exemplo aí. Agora, Luiz, vamos dizer que o cara errou e quer alterar. Como é que eu acesso? Como é que eu atribuo valores
as chaves existentes, né, do nosso dicionário, né, os identificadores existentes. Por exemplo, para mim trocar para pastor alemão, no exemplo, é simplesmente assim. Eu abro, né, os colchetes, passo o identificador e atribuo o valor. Você vê que logo abaixo, quando eu imprimo novamente, né, a raça mudou para pastor alemão, olha só. Mas agora, e se eu precisar criar, Luiz, né, um novo identificador, uma nova informação nesse dicionário? É muito simples. É da mesma forma da atribuição, porque se ele não existe, ele vai passar a existir. É simples assim. Então, ó, aqui, se você for ver na terceira impressão, eu tenho dado a mais, que é a estética, na descrição do animal, marrom com manchas pretas. Então é muito simples, né, de trabalhar com dicionários. E os dicionários, assim como as nossas listas, né, elas têm funções, né, especiais, tá, pessoal, para a gente poder trabalhar. Então a primeira delas são essas aqui, que são mais importantes. O que cada uma delas traz? A função itens, ela traz para a gente uma lista, né, do conjunto, né, de dados que está no dicionário. Ele converte, tá, pessoal? Então, se você quiser saber o tipo, é muito simples, né? É só você... Vamos ver se a documentação não tá falha. Ó, 7, né? É o tipo 7 de objetos, né? Então, olha só, legal. Se tiver na dúvida, então ele já traz a lista dos 7 de objetos. Olha só que bacana. Vamos aqui, né, fazer dinamicamente para a gente ver. Então, ó, um dicionário de itens. Olha só que legal. O Python é muito bem encorpado, tá? Esse tipo de coisa. Então, se rolar uma dúvida de que tipo, para não ter problema, você pode ficar sossegado. Que é só usar ali para vocês verem a função type que a gente descobre. Enfim, interrompi aqui. A função case traz só as chaves, né? Por exemplo, tipo, raça, né? Só o chaveamento, os identificadores, ó. E a função valor está só os valores para os identificadores, né? Então esse elemento, ó, já trouxe estética, que começou a fazer parte, e o dict itens traz tudo, né? Traz aí, só que ele traz ele traz como uma lista de tuplas, pessoal, tá? Então deixa eu apresentar para vocês. As tuplas não tem muito segredo, mas eu copiei aqui do console só para vocês verem o que vem a ser esse carinho. Tá bom. Então, geralmente são elementos separados por vírgula, né? É um tipo... Uma tupla, pessoal, é um outro tipo em Python que ele é similar à lista, só que veja bem, uma lista ela é mutável, ela muda, né? Uma tupla, pelo menos assim, sintaticamente, uma tupla é uma lista de valores separados por vírgula, só que ela tende a ser imutável, tá? Só a nível de definição. Mas isso aí eu tenho certeza que você vai acabar se adequando usando a linguagem. Mas isso que é uma tupla, entendeu? Você pode acessar ela através da indexação, não tem problema nenhum. Você vai conseguir acessar como um vetor, né? O índice 0, o índice 1. No caso, ele faz uma lista de tuplas, então o índice 0 ia trazer essa tupla aqui, tá? Aí eu poderia acessar o tipo e o cachorro, né? Só que eu, programador, saberia o que é chave e o que é valor. No caso nosso de fundamental, tudo é valor. Não vou aprofundar muito agora. Mas é isso aí. Eu acho que essa aula ficou legal. Tem aqui tudo para você saber sobre listas, matrizes, dicionários, como usar, as funções principais. É mais do que suficiente para você aprender essa parte, tá, pessoal? Agora é treino, tá?